Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Há 2 semanas atrás, tinha uma moça jovem sentada ali onde o Arnaldo está, e depois no final do culto eu saí correndo, né? Então eu consegui cumprimentar até quem saiu primeiro, e ela foi uma das primeiras que saiu. E eu vi, eu nunca te vi por aqui, você está visitando? Estou visitando, mas de onde você é? Aí ela falou o nome de uma cidade reconhecível e falou do Mato Grosso. Eu falei, meu Deus, como é que você veio parar aqui? E ela disse o seguinte: eu vim fazer um congresso na minha profissão, aqui em São Paulo, acho que ela é da área da enfermagem. Então, eu estava em Guarulhos, e eu acompanho vocês pelo YouTube, e eu pensei, poxa, eu estou tão pertinho, vou dar um pulo lá. Então, ela pegou um ônibus lá em São Paulo, que ela não conhecia, em Guarulhos, veio para Campinas pela primeira vez, alugou um hostel para ficar aqui no Taquaral, só para vir na igreja que ela acompanhava pelo YouTube. Enquanto algumas pessoas às vezes têm uma preguicinha de atravessar a rua, essa menina veio de Guarulhos para cá, alugou um lugar para ficar e para assistir. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero pedir para você, por favor, por exemplo, se você tiver com o seu celular aí agora, eu não quero que ele seja uma distração para você, mas ele pode ser uma bênção na vida de outra pessoa. Então entra lá no canal nosso da igreja, IPNJ Campinas, compartilha com outra pessoa que talvez não esteja numa igreja agora, mas precisa da verdade de Deus tanto quanto você e a moça que veio nos visitar. A palavra tem impactado a vida dela, ela veio e participou do culto como se ela fosse da nossa igreja. Sentou ali, cantou, levantou a mão, feliz da vida, porque estava acompanhando online e pôde acompanhar aqui ao vivo. Imagina quantas pessoas a gente pode impactar se cada um de vocês tiver o hábito de compartilhar com seus contatos e incentivar a conhecer a palavra de Deus e acompanhar o nosso culto como a gente tem falado, tá ok? E aí eu entro no assunto de hoje. Sempre tenho dado a introdução, mas hoje eu vou direto para o assunto. Nós estamos falando dos planos do diabo. Dessa maneira, eu quero que você entenda que hoje é um ótimo dia para você prestar muita, mas muita atenção, porque você vai me agradecer por expor a palavra de Deus nesse dia. Eu te garanto que se você prestar atenção, você vai ter condições de enfrentar a luta, que se você não está passando agora, com toda certeza você vai passar no futuro. Então, leia comigo o versículo 8 de 1 Pedro capítulo 5. Vamos lá, vamos ler todo ele. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Nós vamos começar com esse versículo, e ele fala para a gente prestar atenção. Então eu quero que você, nessa noite em especial, por favor, pelo amor da sua alma, da sua vida, da sua família, preste atenção, porque não é brincadeira o que nós vamos ver aqui hoje. O texto nos mostra que nós temos sim um grande inimigo, e esse grande inimigo não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas. Esse grande inimigo, o nome dele é colocado ali, ele tem um nome, o seu grande inimigo, o diabo. Ele é o seu arqui-inimigo, não há outro além dele. E o que ele faz? Eu destaquei os verbos. Primeira coisa, ele anda. O nosso inimigo não é um inimigo que fica estático, parado, sem fazer nada. Ele caminha, ele inova nas suas abordagens. Então presta atenção, a Bíblia está dizendo que vocêzinho tem um grande inimigo. E qual que é o comportamento desse inimigo? Ele não fica jogando pedra em você da mesma direção, ele anda. Ele avança, ele caminha nas artimanhas dele de tentar atacar a sua vida. Segunda coisa, diz que ele anda à sua volta. Ele não ataca só de um lado. Muitas vezes, quando você recebe um ataque do lado e se arma para se defender aqui, cuidado, porque ele já pode ter dado a volta para te atacar do outro lado, em outra circunstância, em outra situação, porque ele fica rodeando para poder ter sucesso no seu ataque. Você, quando está prestando atenção de um lado, pode ser surpreendido por outro lado.
Outra coisa que aparece ali é o verbo procura. Ele anda ao redor, à procura de alguém. Isso também é importante, porque ele não importa se é um ou se é outro. Às vezes você se safa, mas e o seu marido? Às vezes você, marido, se safa, mas e a sua esposa? Às vezes você acha que o negócio é contigo, mas serve outro no lugar. O que ele quer é devorar. Então, não é só você que está suscetível e vulnerável aos ataques, todo mundo à sua volta está. Seus amigos estão, seus colegas de trabalho estão, e você está no meio dessa confusão, sabendo que o teu inimigo assim se comporta, procurando alguém para devorar. Alguns espertos já notaram que eu saltei um verbo. Eu saltei o verbo rugindo. E disse, os cientistas, que o rugir do leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. É um som grave, que faz tremer o chão. Um som que visa causar terror e descontrole. Ainda bem que ele não está dentro da igreja. Ou será que está? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor, nós vamos falar sobre o nosso inimigo, sobre os planos dele. Mas acima de tudo, nós vamos falar sobre a tua palavra e as instruções para que nós não sejamos destroçados. Pelo contrário, possamos vencer. Isso não é uma brincadeira, é um assunto sério, está registrado na tua instrução para nós. E eu peço ao Pai que o Senhor venha despertar com alerta cada coração, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que Satanás não tenha vantagem sobre nenhum de nós. Nos ajuda, Senhor. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Aqueles que concordam dizem? Amém. Amém. Então o tema da mensagem de hoje é terror. Nós já vimos vários. Satanás tem vários planos. O primeiro foi ignorância. Se você perdeu, volta no canal da igreja, assiste, para você não ignorar os planos dele. Na segunda semana nós falamos sobre engano. Ele gosta de enganar, de fazer você pensar errado sobre você, sobre Deus, sobre o outro. Ele também usa sedução. Ele sabe o que teu coração deseja e tenta te seduzir para te destruir. Depois, na semana atrasada, nós falamos sobre distorção. Para enganar, ele precisa distorcer a verdade. E ele tenta distorcer, e toda distorção, ela é maligna. E por último, na semana passada, nós vimos de maldição. Ele quer que você rompa com Deus. Ele quer te provar até você amaldiçoar o seu Deus e deixar ele para lá. Mas hoje o tema é terror. Ele é como um leão, e o leão causa terror. Ele tem esse rugido, e esse rugido tem a intenção de aterrorizar, de deixar você fora de si, de fazer você sair do prumo, perder a noção, e assim ser uma vítima muito mais fácil para ele destroçar. Por isso que nós começamos com esse versículo 8. Estejam atentos. Cadê o povo que veio na igreja? Estejam atentos, tomem cuidado. Nós temos esse grande inimigo que visa causar terror e descontrole. E esse terror e descontrole é justamente para que você perca a sua atenção. A palavra aqui, atenção, é sinônimo de sóbrio, é sinônimo de desperto. A pessoa sóbria é aquela pessoa que está com a sua plena capacidade de atenção. A pessoa que não está sóbria está inebriada, está tonta, está fora de si, letárgica. Ora, nós tomamos alguns remédios, vem na bula, se você tomar esse remédio, não opere máquinas perigosas. Por quê? Porque você vai estar com a sua faculdade, com a sua atenção comprometida. E muitas vezes nós estamos vivendo a vida com a nossa atenção meio comprometida. Nos falta sobriedade, nos falta estarmos com o nosso plena capacidade voltada para esse tipo de atenção. O outro verbo é o verbo cuidado, sinônimo de alerta, de vigilante. É o contrário, o antônimo de estar distraído com qualquer coisa. E na nossa época, o número de distrações se multiplicou exponencialmente. Nós temos distrações
o tempo todo. Tem gente que se tirar a distração fica doido, porque não consegue ficar sem fazer nada. Não é verdade? Eu fico olhando para os meus filhos, eles não querem um celular, eles querem usar o celular e a TV. E ainda fica implicando com o outro do lado. Parece que cada vez mais as gerações que vão surgindo precisam de ter alguma coisa lhe chamando a atenção, precisa estar distraída com algum negócio. Fala para uma criança ficar quieta 10 minutos. 10 minutos não acaba nunca mais. Mas nós adultos não somos diferentes. Às vezes nós estamos cuidando de coisa demais, preocupado com coisa demais, e quando a gente se preocupa com muita coisa, às vezes nós não tomamos o cuidado que nós devemos ter com o nosso grande inimigo que está à nossa espreita. Hoje eu quero que você aprenda o que fazer quando for surpreendido pelo ataque do inimigo. E você, se não foi, o será. Será sim surpreendido pelo inimigo. Mas o que fazer, pastor, quando eu for surpreendido? Primeiro eu vou falar o que não fazer. Quando a gente é surpreendido pelo inimigo, quando a gente é surpreendido por um ataque, né, que a gente não está esperando, nós temos duas tendências. Vocês vão concordar comigo. A primeira tendência é correr, fugir, pernas para que te... Opa! Eu vou contar um segredo para vocês hoje, mas se vocês abrirem por aí, olha, eu vou lançar uma maldição sobre vocês. Né? Não conta para ninguém, especialmente entregadores do Mercado Livre, ok? Eu tenho uma cachorra lá em casa. Essa cachorra não late para mim, não late para Carol, não late para o Samuel, nem para o Levi, nem para Clara, nem para a Eliette, Alejandro, Companhia Limitada. Henrique e Estela também agora estão nesse grupo seleto. Mas qualquer pessoa que passou de 1 metro e já vem para o lado dela, ela late. Late e assusta, porque ela late mesmo, avança no portão, é uma loucura. Sabe por quê? Porque ela tem medo. E esses dias eu estava lá na minha garagem, eu desci, ela veio descendo, mas você sabe que cachorro tem uma memória muito curta, né? Então eu estou lá mexendo na garagem, ela ouvindo barulho, ela achou que tinha alguém ali, mas ela não lembrava que era eu. Então ela desceu, meio que rosnando, para verificar o que estava acontecendo. E ela percebeu que não estava do lado de fora do portão, estava do lado de dentro, mas ela não conseguia me ver porque eu estava atrás da parede. Mas eu ouvi o rosnado dela, como leão, né? Eu falei, eu vou descobrir a coragem dessa cachorra hoje. E saí correndo, pisando duro e gritando na direção da abertura do portão. E quando eu vim fazendo isso, gente do céu, essa cachorrinha enrolou o rabinho que quase encostou lá no focinho dela. E correndo, tentando latir, mas primeiro vou latir lá de cima. Medo. Que quando o negócio veio para cima dela, ela falou, melhor eu ver lá de longe o que é isso. E saiu correndo. Quando nós somos surpreendidos pelo inimigo, talvez a nossa tendência primária seja fugir. Fugir do problema, fugir do ataque, fugir da coisa, fugir do que esteja nos incomodando, nos atrapalhando. Mas eu já te digo, fugir é errado. Fugir não é a opção bíblica para quem está sendo atacado pelo inimigo. A segunda tendência, quando a gente se sente acuado, e muitos animais fazem isso, inclusive a minha cachorra, além de fugir, a gente pode fazer o quê? Atacar. Enfrentar, não é? Tem gente que vai dizer uma frase para isso, a melhor defesa é o ataque, né? Já que o negócio está vindo para cima de mim, talvez a minha melhor chance é matar o bicho primeiro, é encarar de frente. Então, ao invés de deixar as coisas como estão, o negócio está pegando para o meu lado, agora eu vou pegar para cima do negócio também. Arregaçar a manga e bora, vamos para a briga, vamos para a luta, Satanás não vai vencer, eu vou vencer Satanás, aleluia. Essa deve ser a sua atitude. Eu não gosto de ficar perguntando, porque vocês são muito indecisos. É capaz de só 3 dizer, vamos fugir, outros 3 dizer, vamos atacar, e se eu perguntar quem acha que está certo, todo mundo fica com o braço para baixo. Em relação aos ataques de Satanás, do diabo, a Bíblia nos apresenta uma terceira opção, que é a correta. Vamos ler todos juntos. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Mais uma vez. Permaneçam firmes contra ele
e sejam fortes na fé. Olha, Satanás te ataca, muitas vezes ataca usando pessoas. Mas ao usar pessoas, você não pode nem fugir delas e nem atacá-las. Porque a Bíblia nos ensina a permanecer aonde está. Não é para atacar ninguém, nem é para fugir de nada, é para permanecer. Permanecer, em algumas Bíblias, resistir. Verbo transitivo indireto. Quem permanece, permanece em algo. A turma que teve educação, quando a escola pública ainda era boa, sabia descobrir a transitividade de um verbo. Tem alguém aqui dessa época ainda que sabia descobrir a transitividade do verbo, para saber qual é a preposição que coloca depois? Temos? Não temos? Não temos? Oh, benção, hein? Vamos começar uma aula de português aqui na igreja, vai fazer bem para a gente. Né? A concordância verbal seria ótimo. Mas vocês entenderam, quem permanece tem que permanecer em algo. E qual é esse algo que a gente deve permanecer? Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Ó o em aí. O em está junto com o a, virou na fé. Jesus, aliás, a palavra nos convida a permanecer em algo. Quem não permanece, com toda certeza, abandona. Ou é permanecer, ou é abandonar. A minha cachorra, super brava, abandonou a sua braveza e correu. Correu, ela não permaneceu, ela não resistiu ao apelo que eu imprimi contra ela. Ela não permaneceu, ela foi embora. Ela não acreditou nos seus dentes. Ela não acreditou na sua agressividade. Ela acreditou que o problema que vinha contra ela era nocivo e perigoso. Pernas, para que te quero. Mas também não resolve atacar. Porque nós não temos condições de vencer o inimigo com as nossas armas, com as nossas condições. Encarar Satanás de frente seria algo destrutivo para nós. A Bíblia nos ensina sequer a repreendê-lo. Pedro fala, Judas também fala, o Senhor te repreenda. O nome que tem autoridade contra o diabo não é o nome do Edinho, não é o nome do Tiago, nem mesmo o nome do William, nem sequer o nome do Arnaldo, que tem uma voz mais potente do que nós todos três. O nome que tem autoridade contra Satanás é aquele que venceu a morte, ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo principado e autoridade. E tem autoridade nos céus e na terra e em tudo quanto é lugar. É ele sim, enfrenta, eu não enfrento. Então a Bíblia não nos convida a ir para o ataque, não nos convida a nos colocarmos em fuga, mas nos convida a permanecer em algo. E esse algo que nós devemos permanecer é a fé. Os pés não podem permanecer firmes em outra coisa. Tem muitos de nós que na hora do ataque, na hora da dificuldade, quando é surpreendido pelo inimigo de alguma forma, tentam se firmar nas suas emoções. E agem conforme aquilo que estão emocionados. Então fica bravo ou fica triste. E acha que está correto agindo conforme essa emoção. Tem gente que se firma nos seus sentimentos. E sentimentos não são coisas que deixam a gente de pé. O sentimento é uma coisa hoje, é outra coisa amanhã, não é verdade? Os homens que conhecem um pouquinho as mulheres, o sentimento delas é a mesma coisa o mês inteiro? Não é, né? Muda. Um mês só, não precisa 2. É um período que eles chamam. E o sentimento delas mudam, a autoestima muda, porque tudo é alterado pelo tal do hormônio. Agora você imagina uma mulher agindo conforme o seu sentimento, enfrentando as dificuldades conforme as suas emoções. Como é que ela vai vencer o inimigo? Firmada nas suas emoções, firmada nos seus sentimentos, que até um hormônio altera. Vale para os homens também. Às vezes nós nos sentimos corajosos, às vezes nós nos sentimos pequenos, mas isso não é um solo firme onde a gente pode permanecer. Não serve sentimento, não serve emoção, não serve circunstância. As circunstâncias, quando estão boas, parece que tudo vai bem, eu venço qualquer coisa. E quando elas estão ruins? Não dá para a gente caminhar a partir daquilo que nos acontece, porque isso varia.
Nós não temos controle nenhum sobre a circunstância, então não dá para se firmar na circunstância, quer as coisas estejam boas, quer as coisas estejam ruins. Tem gente que se firma nas suas expectativas, mas infelizmente, meus irmãos, nós somos mestres em errar nas nossas expectativas. Às vezes nós esperamos muito disso, é da onde não vem nada. A gente não espera nada de lá, é da onde vem alguma coisa. Às vezes você coloca uma expectativa super elevada a respeito de uma pessoa e se decepciona. E a outra que você achava que não valia nada, essa te surpreende. Expectativas também não servem para a gente firmar a nossa postura e enfrentar o nosso inimigo. É a fé. Nós temos que permanecer firmes na fé. E o que é fé, pastor? Me explica melhor o que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu não vejo, mas eu sei que são. Fé é confiar, por exemplo, na palavra de Deus, que nunca muda. Tudo foi criado por Ele. A palavra dele é autoritária. Então, se Ele diz alguma coisa, e eu posso confiar. Eu posso botar fé. Alguns de vocês conhecem Tiago 4, versículo 7, sim? Usa o mesmo verbo permanecer ou resistir. O que diz aquele texto? Tiago 4, 7. Resistam ao diabo e ele... Como assim, pastor? Não é para eu atacar, não é para eu correr, é para eu ficar firme na minha fé e ele vai fugir? Isso. Mas como? Não sei. Mas a Bíblia diz que você tem que resistir, permanecer na fé e ele vai fugir, ele vai fugir. Eu posso crer nisso. E ao crer nisso, eu estou assumindo a postura correta para vencer os ataques desse leão. Pode parecer algo muito inusitado, muito difícil, mas não é. Há uma tribo na África que come carne. Não porque eles conseguem caçar aqueles veados, aquelas gazelas de Thompson que correm a mais de 100 km por hora. Você sabe como é que eles comem carne? São uns magrelos. Eles carregam uma fita presa num cordão de couro assim, e umas lanças. E eles ficam esperando o leão caçar alguma coisa. E aí quando o leão caça alguma coisa, eles vêm andando todos juntos assim, rodando aquele negócio, fazendo um barulhão. E vão chegando e fazendo barulho. De repente os leões fogem, com medo daquele barulho todo, eles vão lá pegar a carne que eles querem, sai e o leão volta a comer. Só que ninguém pode abandonar a posição. Tem que todo mundo ir firme ali, ó. Permanecer na formação. Mas se é verdade no mundo natural, por que não será verdade no mundo espiritual? A Bíblia nos diz em Tiago 4,7, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Vamos falar isso mais uma vez? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso é fé. Eu vou ficar onde eu devo ficar, é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, conforme a instrução da palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Se Ele está falando para você permanecer na fé, creia que essa palavra é útil e ela é digna de confiança. Tenha fé na instrução. E hoje eu vou dar várias instruções para vocês. Uma outra coisa que você pode ter é fé na promessa de Cristo. Jesus Cristo falou que a gente teria aflições nesse mundo. Ele não mentiu, Ele não nos enganou, Ele falou a verdade. Ele disse que nós iríamos enfrentar, mas Ele disse para nós termos bom ânimo. E disse também que Ele estaria conosco todos os dias. Quem venceu o leão, quem venceu o dragão, quem venceu a morte, o inferno e o diabo, prometeu estar conosco. Então eu posso sim ficar aonde eu devo ficar e fazer o que Deus espera que eu faça. Eu não preciso partir para o ataque, eu não preciso sair correndo, porque há alguém do meu lado que é maior do que o meu inimigo e que Ele respeita. Permaneça, porque crê em Jesus Cristo. Fé na própria palavra de Cristo. Toda a Bíblia é fonte de instrução
para as nossas demandas e também pelos ataques do inimigo. Mas, infelizmente, quando o medo toma algumas pessoas, parece que elas agem como loucas. Me desculpem as mulheres, mas quase todo filme, especialmente aquele filme que gosta de assustar ou causa algum drama, algum desespero, sempre tem uma mulher para estragar o negócio. Não é não? Vamos lá, vamos falar de um filme, Parque dos Dinossauros. O povo está lá, os carros parados, não anda para frente, não anda para trás, o negócio está feio, eles não descobriram que está feio. De repente aparece o dinossauro virando o carro, joga o carro lá para baixo, o carro que está atrás vendo aquilo tudo, o cara falou, não se mexam. Pois a menina foi lá atrás, procurar o que tinha, achou uma lanterna e ligou a lanterna. No escuro. O que aconteceu? Vamos lá, pessoal, vocês assistem filme, não façam de conta que não assistem. Vocês assistiram esse filme, é velho. O que aconteceu? O Tiranossauro Rex veio em cima deles, quase morreram, deram uma sorte tremenda. Não é? Antes disso, quando o dinossauro estava perto, falou, não façam barulho, o que ela faz? Ah! Ninguém assustou? Vocês estão espertos. Todo filme tem isso. A instrução é uma, a doida faz o contrário. Mas vale para os homens também. Vale para qualquer um. Se a instrução é uma, sigam essa instrução. As instruções de Deus permanecem válidas, debaixo do ataque do inimigo também. Se Jesus falou, se a palavra falou para fazer isso, é para fazer isso. Quando você não está sendo atacado e quando você está sendo atacado. Que é outra coisa muito interessante. Tem muita gente que vai procurar solução, que vai procurar vitória na hora do vamos ver. Na hora que o negócio já está feio para o seu lado. Isso é atraso, isso é falta de cuidado. A palavra nos ensina a estar preparado antes. Por exemplo, eu estou lendo com vocês o versículo 8 e 9. E antes? O que Pedro ensinou para a igreja? Eu poderia passar pelo capítulo inteiro, mas não dá tempo aqui. Depois você estuda em casa. Eu vou pegar só do capítulo 5 para cá, do versículo 1. Só para você ver que as instruções vêm antes do ataque. Para que o povo esteja pronto para vencer. Então vamos lá. Volta lá para o versículo 1. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória quando ela for. Participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isto, mas pelo desejo de servir a Deus. Se você tiver condições de anotar o que eu vou falar, eu te aconselho a anotar hoje, nem que você use o seu celular. Se não, depois você vai ter que pegar no YouTube e anotar de novo. Eu te aconselho fortemente a fazer isso, ok? Então a primeira dica. Através de seus ataques, o inimigo quer causar nas autoridades, em pessoas que estão em posição de liderança, quer causar neles a primeira coisa, indisposição de cuidar. O apóstolo e também presbítero escreve aos presbíteros da igreja. O que é um presbítero na igreja? É uma autoridade. É alguém mais experiente que foi eleito, escolhido para liderar a igreja. Nós temos presbíteros aqui. Eles estão na posição de liderança. Então eu vou ampliar isso para todo mundo que está em alguma posição de liderança. Satanás vai lhe atacar, querendo causar como reação uma indisposição de cumprir os seus deveres, de cuidar de quem você deveria cuidar. O texto diz que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição. Continue cuidando com disposição e não de má vontade. Mas quando alguém é atacado de alguma forma, e ele tem muitas formas que não dá para eu colocar todas aqui. A primeira coisa que some em quem está liderando alguma coisa é a disposição. Não vou fazer isso aqui não. Ninguém valoriza, ninguém liga. Ninguém entende. Ninguém liga para mim, e já começa a caminhar para a indisposição. E começa a fazer as coisas, não porque deve fazer com amor,
mas porque perdeu o amor já naquilo. Só para cumprir a tabela, caiu na armadilha. Autoridades, pessoas que estão na posição de servir, de liderar servindo os demais. Olha a instrução. Continue servindo com disposição, porque o que Satanás quer é indisposição para cuidar. Ele quer você indisposto. Ele quer você contrariado, amargurado, ressentido. Ele quer ver você fazendo as coisas a contragosto. Por outro lado, o Espírito te convida a fazer com toda boa vontade. Ah, pastor, mas como é que faz isso? É uma decisão, meu irmão. É só uma decisão. Você manda nos seus sentimentos e emoções, não o contrário. É uma decisão e fica muito mais fácil com a dica que ele deu. Olha, não pelo que lucrarão com isso. Tem gente que quer lucrar com o serviço, quer o reconhecimento, quer o resultado, quer o dinheiro que seja. Mas não deve ser essa motivação de qualquer um que serve a igreja do Senhor ou serve em qualquer outro ambiente. Mas o desejo de servir a Deus. Com isso, há uma segunda coisa aqui importante. A indisposição de cuidar, a indisposição de servir aos outros, é a mesma coisa que a indisposição de servir a... Vamos lá, pessoal. A Deus. Ah, não, para Deus eu faço, para fulano eu não faço. E qual é a diferença? Porque se nós fazemos o bem para aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é para a glória de Deus, não para o bem da pessoa tão somente. Toda indisposição é sim um alvo do inimigo para fazer você fugir, se descuidar, começar a ficar entorpecido de raiva, de amargura, para ficar muito mais fácil dele te destruir e te devorar. Então, se você está numa posição de liderança, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com a indisposição de cuidar. Ao contrário, tenha disposição, mande no seu coração, diga para ele: eu vou servir de todo o coração, porque isso eu estou fazendo para o Senhor. E quando eu faço isso para essa pessoa, eu estou fazendo para Deus. Vocês estão comigo ou não? Eu não sei, às vezes eu não sei, será que é, será que não é? Olha, tem uma fase do mês que servir a Carol é bom. O resultado pode vir mais rápido. Tem outras fases do mês que não é tão bom. Mas se eu for ficar olhando para o resultado, eu vou tratá-la bem de uma fase e mal em outra, está certo? Não. Então por que eu tenho que fazer? Eu estou servindo a Deus, servindo a minha esposa. Eu estou servindo a Deus, servindo os meus filhos. Eu falo para os meus filhos também, quando vocês vão servir, sirva para Deus de coração, não de má vontade. É a Deus que vocês servem. Isso vale dentro da igreja, dentro dos ministérios e em todos os lugares. E aí eu vou para o segundo ponto, também em relação às autoridades. Através de seus ataques, o inimigo quer causar nas autoridades de liderança autoritarismo ao invés de exemplo. Preste atenção. Versículo 3. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Você vê que o reconhecimento virá na hora certa. Mas quem está na posição de autoridade e está chateado, e está sofrendo, porque não está conseguindo que as pessoas o sigam, o obedeçam, ou supram, ou atinjam a sua expectativa, corre a tentação de se tornar alguém mais autoritário. Alguém que briga mais. Alguém que impõe a sua vontade, pela força da autoridade que ele tem. No entanto, o apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, escreve para os presbíteros dizendo: não abusem de sua autoridade, não façam isso, não abusem daqueles que foram colocados sob os seus cuidados, não inverta as coisas, não são eles que estão aí para te servir, é você que está aí para servi-los. Eles foram colocados debaixo do seu cuidado. É você quem cuida deles, vocês presbíteros. E aí ele diz qual que é o certo: guiem-nos pelo exemplo. Tem uma frase muito comum nos nossos dias, que muita gente fala, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Olha, quando você trata bem,
Quando você fala e a pessoa não ouve, então faça para ela ver. Faz junto com ela. Faz de novo e de novo. Mostra como se faz. Na prática, até ela aprender, você está ensinando, você está cuidando, você está ajudando alguém a se desenvolver. Não fique magoado, não fique chateado, não fique decepcionado. Cuide do rebanho, sem exercer autoritarismo. Se precisar ter autoridade, tem autoridade. Falar sério, fale sério. Mas cuidando para você ser um exemplo naquilo que você quer ensinar. Porque o exemplo arrasta. Bom, não é só para a liderança que nós devemos falar. Satanás também ataca outras pessoas. Ele ataca a liderança com a indisposição, com o autoritarismo, mas ele também ataca os liderados, os mais jovens, querendo causar na vida deles rebeldia. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, vamos lá, aceitem a autoridade dos presbíteros. Olha só. Aceitem a autoridade dos presbíteros. Então, a igreja tem a liderança, os presbíteros, mas também tem os jovens. E ele escreve também para os jovens dizendo, então, vocês devem aceitar, porque o plano do inimigo em relação aos jovens é que eles rejeitem a autoridade e a liderança dos mais velhos, daqueles que foram colocados sobre a sua vida. Eu vou falar isso mais uma vez, porque é importante. Jovem, você que está debaixo de liderança de alguém, esposa, ok? Filhos, você que é aluno numa escola, sabe o que Satanás quer? Que você rejeite a liderança daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Que você se rebele contra eles. Que você se ache mais esperto do que eles. Que você os tenha por quadrados, antiquados. Eu não conheço os adjetivos da moda, me desculpe se eu sei usar esses, que eu sou mais velho. Mas é isso que ele quer. Não são descolados, descolado sou eu que sei o que é bom. Cuidado, cuidado. É preciso aceitar a autoridade, se sujeitar à autoridade. Se você é voluntário em algum ministério, seja na sua igreja, na sua família, exerça essa sujeição. Hoje em dia isso é pintado como algo ruim, mas não é, meus irmãos. Não é. Se nós todos nos sujeitarmos a uma pessoa de carne e osso e pecadora, sim, aí vai ser pecado, essa pessoa vai se tornar um ditador. Mas nós não nos sujeitamos a ninguém. Nós nos sujeitamos a Cristo. Aquele que tem autoridade. Minha esposa, nossa, quase que eu falei marido, que coisa horrível. A minha esposa, você ri, né? Deve se sujeitar a mim. Mas enquanto eu me sujeito, me ajuda, homens, a Deus. Porque se eu não estiver sujeito a Deus, eu vou abusar da minha autoridade, eu vou ser uma desgraça na vida dela. Mas se eu, de igual modo, estou sujeito a Deus, que é perfeito, eu vou poder ser bênção para ela. Os meus filhos devem se sujeitar a mim e a minha esposa, enquanto nós estamos sujeitos a Deus. Então, se Deus colocou autoridade sobre a sua vida, tente encarar isso pelo lado certo. Imagina esse mundo sem autoridade. Imagina sem autoridade policial. Imagina uma sala de aula sem professor, uma escola sem diretor. Não dá. Não existe maneira da sociedade funcionar sem autoridades e sem sujeição. Isso é algo que é importante. Até o inferno tem algum tipo de hierarquia, pelo amor de Deus. Isso é bom. Esposa, sujeite-se ao seu marido, filhos, sujeitem aos seus pais, alunos, sujeitem-se aos seus professores. Mas, acima de tudo, sujeitem-se a Deus. Ah, pastor, você está falando isso porque você não sabe o tipo de líder que eu tenho que enfrentar. Você não sabe a postura autoritária que eu tenho que encarar. Meus irmãos, vocês vão falar isso para mim? Eu não sei, mas Jesus sabe. Vocês não acham que ele enfrentou líderes hipócritas e autoritários? Sim ou não? Enfrentou. Em alguma desses confrontos, desses embates, você
viu Jesus sendo rebelde? Tenta lembrar. Porque ele discutiu. Ele chamou até de nomes duros, hipócritas, raça de víboras. Mas você viu ele sendo rebelde? Não. Eu vou falar algumas frases de impacto. Jesus não negou a cruz que trouxeram para ele. Jesus não negou a coroa que fincaram na cabeça dele. Jesus não negou os cravos que seus amigos puseram nas suas mãos e nos seus pés. Poderia. Ele mesmo disse para Pedro: eu poderia clamar ao meu Pai, ele mandaria não sei quantas legiões de anjos. Mas foi para isso que eu vim. Ele se sujeitou a líderes autoritários e sanguinários. Ele se entregou a eles porque era a vontade de Deus. Ele se deixou crucificar e morreu. Se assumiu a forma de servo, sujeito até a morte. E morreu por nossos pecados. No terceiro dia ele ressuscitou para a nossa salvação. Jesus Cristo é um exemplo de submissão. Esse é o exemplo que você deve seguir. Ah, mas a pessoa vai crescer em cima de mim mais do que cresceu em cima de Cristo? Mas a pessoa vai abusar de mim mais do que abusaram do Senhor Jesus Cristo? Duvido. É um mistério nessa mensagem. Nós já falamos de duas reações que ele quer das lideranças. Agora falamos de uma que ele quer dos liderados. Agora se aplica a todas as pessoas. Versículo 5, a segunda parte do versículo diz: e todos vocês. Então agora é para todo mundo da igreja. Todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Quais outros? Todo mundo, todos os outros da igreja, né? Vamos lá. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Através de seus ataques, o inimigo quer causar em todos orgulho. Ele quer provocar o orgulho. Ele quer mexer com o seu ego, com a sua vaidade. E isso é a pior coisa que pode acontecer com você. Porque se ele conseguir, pronto, está feita a nhaca e o negócio vai ficar cada vez mais difícil de resolver. E você vai acabar se tornando um instrumento nas mãos do inimigo. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então, se ele provocar você o suficiente e o seu orgulho for manchado de alguma forma, o seu ego, você mesmo vai se tornar uma arma para afrontar o ego e o orgulho do outro. E aí vai virar uma bagunça só, tremenda, aqui nesse lugar, na igreja, na família e em todos os lugares. Preste atenção e abra os seus olhos. Satanás é esperto e às vezes nós não somos. Portanto, preste atenção. O orgulho, eu vou definir da seguinte maneira: o orgulhoso mede tudo a partir de si e de seus interesses. Preste atenção, querido. O orgulhoso mede tudo a partir de quem? De si. Do que ele ganha, do que ele perde, se está bom, se está ruim, para quem? Para ele. Ele mede os outros pelo comportamento dele. Ele mede as circunstâncias a partir dele. E porque ele mede tudo a partir dele, dos seus interesses, ele não ouve e ele não vê. Porque a vaidade dele faz muito barulho. Então ele não consegue ouvir, ele não consegue ver, ele não consegue perceber a situação pela perspectiva correta. Por isso ele acaba se tornando um instrumento do maligno. Ele tenta controlar o que ele não pode controlar. Ele acha que sabe o que ele não sabe. Ele pensa que é maior do que ele é. O orgulhoso é terrível. Ele quer reconhecimento que ele não merece. Por conta que Satanás encheu ele de ego e de vaidade. Isso não vai acabar bem. Não tem ninguém mais distante da graça do que o orgulhoso. Eu vou repetir isso é importante. Não tem ninguém mais distante da graça de Deus do que o orgulhoso. De onde se tirou isso, pastor? Vamos ler o versículo 6?
Aliás, versículo 5, finalzinho lá. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. O que os orgulhosos ganham? Ele ganha ali. Ganha o quê? Oposição de quem? Que você topa? Hoje o Rodrigão não está aqui, né, para eu desafiar ele para uma queda de braço. Às vezes eu desafio ele aqui. Quer que eu ganhe? Tem gente já fazendo cara de dó para mim. E o meu filho Samuel? A mesa está aqui, vem, filho. Vamos ver aqui ao vivo quem é que se você já está vencendo o papai, não? Meu filho mostrando que é o orgulho. Tá certo, a gente podia decidir aqui entre os homens, quem são os mais fortes aí, né? Tenho certeza que o que vencer vai ter que lidar com o orgulho, por ter vencido. Mas qual de vocês teria condições de vencer Deus numa queda de braço? Qual de vocês teria condições de resistir-lhe à vontade? Pois bem, meu querido, se você caminhar para o lado do ego e do orgulho, e começar a lutar para controlar tudo, para tudo ser a sua imagem, a sua semelhança, do jeito que você quer, você está se fazendo inimigo de Deus, e a palavra diz que Deus se opõe. É Ele mesmo que vai garantir que tudo saia ao contrário do que você está querendo. Porque você está assumindo um lugar que não é teu. Você está querendo uma glória que não é tua. Você está querendo reinar soberano sobre um trono que não te pertence. E Ele não vai abrir mão desse trono. E por conta disso o negócio vai ficar feio. Mas quem vai acabar quebrado no final é você. Porque não vai afetar em nada ao Senhor. Só vai afetar você. O orgulhoso é quem mais distante está da graça. Então eu tenho uma dica para você. E talvez você esteja passando por essa situação agora. De alguma maneira, você está com seu orgulho ferido. Alguém feriu o teu orgulho. Alguém feriu a tua honra. A situação está te afrontando de uma maneira que afronta a tua dignidade. Está mexendo com você, você está doendo. Está doendo. Se você pudesse, pararia tudo, mudaria tudo. Eu tenho uma dica para você, é a dica que está ali. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Eu aprendi tardiamente que não se deve desprezar a humilhação quando ela acontece. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se a situação está ruim para você, e você está sendo pisado, dobre-se, chore, mas sujeite-se a Deus. Porque Ele poderia ter evitado tudo isso, e não evitou. Porque Ele quer tratar contigo. Talvez tudo isso tenha sido necessário para quebrar o teu orgulho. Então, se você quer parar o sofrimento, se você quer que essa situação acabe, ao invés de tentar ser forte, deixe-se vergar, dobre os seus joelhos, coloque a sua boca no pó e se humilhe, porque os humilhados serão exaltados. Falei para vocês que o assunto hoje era sério, né? Eu avisei. Entregue-lhe todas as suas... Ok? Mais um ataque do inimigo. Para a liderança, ele quer indisposição de cuidar, autoritarismo. Para os que estão debaixo de autoridade, ele quer que essas pessoas se tornem rebeldes. Todos os outros, ele quer que haja orgulho, vai mexer com o seu ego. Mas não para por aí. No capítulo 5, nós temos mais um exemplo. Ele também quer que, através dos ataques, nós nos tornemos pessoas cheias de ansiedade. Aquela sensação de que tudo pode dar errado e está dando errado e eu preciso fazer alguma coisa. Aquela preocupação infrutífera que te leva a pensar em tudo, cogitar tudo, repetidamente uma vez e de novo, sem a garantia de mover nada, nem um centímetro sequer. A ansiedade nos atrapalha e nos torna vulneráveis ao ataque do inimigo. Por isso a Bíblia nos ensina a entregar todas as nossas ansiedades,
Todas as nossas preocupações a respeito de tudo que nos atribula não devem estar nas nossas mãos, nós devemos entregar nas mãos de outra pessoa. E o que o texto diz? Entreguem-lhe. Quem que é esse lhe? O próprio Deus. Entreguem a Deus todas as suas ansiedades, porque Ele é quem cuida de você. Não é você quem tem que cuidar de tudo, é Ele quem cuida de tudo. Não é você quem conhece os pensamentos e intenções do coração das pessoas, é Ele quem conhece. Não é você o encarregado de julgar, nem a si nem os outros, é Ele o justo juiz de toda a terra. Então abandona esse posto, porque ele não te pertence, entrega essas coisas ao Senhor. As ansiedades precisam estar em mãos melhores do que as suas. Esses problemas que te tiram a paz não podem estar sob o seu cuidado. Tem que estar sob o cuidado daquele que cuida de você. Faça isso conhecido diante de Deus. Coloca num papel, transforma em oração, faz uma lista, sei lá, enche um diário, mas entrega ao Senhor. Porque é Ele que cuida disso. É Ele que tem acesso a corações. Você, por mais ansioso que esteja, não tem controle nem sobre si e nem sobre os outros. Por exemplo, imagina eu ansioso com meus cabelos brancos. Você ri assim, né? Olha, você viu como é que ela riu? Só porque ela tem cabelo mais preto que o meu. Eu comecei a ficar ansioso quando surgiram os pelinhos aqui. Pegava uma pinça e arrancava. Olha só, dava para arrancar com a pinça, né? Aí depois, na outra semana, parece que demora mais para arrancar. E aí na outra mais, até que eu falei, quer saber? Não vou vencer essa batalha. Eu vou entregar essa ansiedade. Estou falando um exemplo. Eu não consigo deixar um cabelo branco preto. Não consigo. Que dirá controlar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo? Que dirá saber com que intenção o outro está fazendo isso ou aquilo? Não tem. Deus conhece as intenções, deixa para a conta dele. E entrega as suas ansiedades. Vamos lá que eu tenho que terminar. Vamos reler o versículo 8 que agora faz mais sentido. Olha lá, ó. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Tudo isso veio para coroar os ensinamentos anteriores. E antes do capítulo 5, a instrução para marido, a instrução para a esposa, a instrução para a pessoa que está sofrendo perseguição, a instrução para a pessoa que está sofrendo sofrimento injusto, a instrução para a pessoa que está sofrendo sofrimento justo, a instrução para quem está debaixo de autoridade civil. Tem instrução para tudo quanto é gente, em tudo quanto é situação. E só no capítulo 5, versículo 8, já quase acabando a história, estejam atentos. Tomem cuidado. Fiquem firmes no que foi ensinado. E vocês vão terminar bem. Olha só. Permaneçam firmes contra eles, sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Uma mentira muito sutil do diabo, que pega muita gente. Ai, meu Deus do céu, isso só acontece comigo. Um monte de gente já se entregou. Só acontece comigo. Parece que eu, né? A Carol que brincava, eu preguei chiclete debaixo da mesa da Santa Ceia, não é possível. Só acontece comigo. É? Não, meu querido, não, minha querida. Não. Olha o que Pedro fala. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, são vários, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A verdade está acontecendo com outros irmãos. Outros também estão sofrendo as mesmas coisas. Outros estão sendo atacados pelo mesmo leão. Autoridades, pessoas que deviam estar debaixo de autoridade, vaidosos, sem vaidade, todos estão sendo atacados. Mais dia, menos dia, o ataque chega em alguém, mas nesse instante, ao redor do mundo, tem irmãos passando pelo que você está passando. Você
Não é uma vítima especial, né, escolhida pelo inferno, coitado, para comer o pão que o diabo amassou. Eu te garanto, todos nós somos obrigados em algum momento a experimentar dessa mesa. E aí a pergunta que vem é, pastor, que história que é essa? Por quê? Por que que eu e agora outros irmãos temos que passar por isso? Por que desse sofrimento? Por que dessa afronta, desse perigo de ser devorado? De me colocar em fuga? Ou atacar de maneira errada e assim ser comido vivo? Por quê? Tenho duas respostas que estão no texto. Primeira resposta. A sua fé, Satanás quer abalar ou então destruí-la, a fim de que você renegue. Mas ao mesmo tempo, Deus tem um propósito maior. Ao permitir que esses ataques aconteçam, Ele quer que a sua fé seja fortalecida no meio disso. Quando estava prestes a ser traído, Jesus alertou o que ia acontecer. E falou para os discípulos, vocês me abandonarão. Ele disse antes de acontecer. Pedro, cheio de orgulho, levantou-se e disse, Senhor, esses Zé Ruela eu tenho certeza, mas eu não. Eu estou pronto para morrer contigo, né? Já estou com a minha espada aqui, nossa, fica tranquilo, se vier para cima de você, vai ter que passar por cima de mim. Nós dois, eu e você, nós vamos passar por isso aqui, né? Nós vamos superar no final. Você vai dar a vida por mim, Pedro? Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. E olha, fique esperto. Satanás pediu vocês para peneirar. E eu orei para que você não desfaleça. Que é um outro jeito de dizer, Satanás me pediu para peneirar vocês. E eu deixei. Você vai ser peneirado. Todos vão ser peneirados. Você está sendo peneirado porque Deus quer usar o próprio ataque do inimigo para que você se fortaleça na sua fé. Permaneça firme contra ele, forte na fé. Mantenha a sua posição. Confie no Senhor. Não ataque, mas também não arrede o pé. Fique firme. Fique firme, porque quando você fica firme, você cresce. Essa é a resposta número 1. Deus quer te fortalecer na fé. A resposta número 2, a glória de Deus em Cristo. Ela é exaltada quando você passa por isso. Você pode achar que o propósito de Deus é a sua felicidade, o seu conforto e a sua satisfação. Mas eu estou aqui para corrigir a sua perspectiva. Você não criou Deus, você não é o centro do universo. É Deus quem é o criador de todas as coisas, é Deus o centro de todas as coisas, é a glória de Deus que é o centro de tudo. Tudo que existe, existe para glorificar a Deus, inclusive um crente passando por ataques do inimigo. O centro de todas as coisas é Deus. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Jesus Cristo, de que Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então, a segunda resposta, a glória de Deus em Cristo. Cada vez que você passa por ataques do inimigo e cumpre a palavra, obedece à instrução e se apega em Cristo, você exalta o nome dele. Você exalta o papel dele. Você coloca confiança nele e ele pode exercer a função dele como o rei de tudo e de todos. Ele pode te dar a vitória, ele pode derrotar o inimigo. Ele mesmo prometeu que em breve o nosso Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas só vale para quem permanecer. Isso irá acontecer. O inimigo será derrotado.
Um anzol será passado no seu nariz, e ele será levado para onde tem que ser levado. Mas enquanto isso, nós devemos permanecer firmes na fé para a glória de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Encare as lutas que você tem que encarar. Não caia no sussurro doce de Satanás, mexendo com o seu ego, querendo aumentar a sua indisposição para com esse, para com aquele, para com aquilo. Não se torne um rebelde sem causa, que só cria problemas por onde passa. Siga o exemplo de Cristo. Jesus tinha motivo para se ansiar, mas ele buscava o Pai em secreto e entregava a Deus as suas ansiedades, confiava em Deus e seguia na direção que Deus mandava. Por isso ele recebeu esse nome, por isso ele glorificou o Pai. Aliás, essa era a preocupação dele. Pouco antes dele ser crucificado, ele ora: Pai, mais uma vez eu te peço, glorifica o teu nome na minha vida. E Deus responde na mesma hora com a voz de trovão: eu glorifiquei e vou glorificar mais uma vez. E ele glorificou com a sua morte. E hoje nós temos crentes que não querem sofrer, que não querem encarar, e sofre uma indisposiçãozinha no casamento. Ai, meu Deus, não sei se eu continuo amando essa pessoa. Ai, muito difícil, pastor. Ah, não aguento mais o meu trabalho. Aquele patrão, ele é um demônio. Meu colega, nossa, é só apunhalada, pastor, pelas costas, não aguento mais, olha. Acorda, meu querido. Deus poderia ter evitado que isso acontecesse, deixou acontecer, por quê? Porque Ele quer que você cresça através disso também. Esse é o caminho que Jesus falou: siga os meus passos. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Morra para si, viva para mim. Eu quero menos de você, mais de Cristo em você. E se você está muito desesperado, porque a situação está muito difícil, olha o que o texto diz. A glória, ela é eterna. Mas depois de vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, eu lhe garanto, por mais que o teu sofrimento perdure, por mais que o ataque de Satanás pareça infindável, ele é passageiro. Mas a glória de quem permaneceu firme e se sujeitou é eterna. Ele mesmo, daqui a pouquinho, vai restaurar você, vai sustentar você, vai fortalecer você e vai te colocar firme num alicerce mais forte do que você tem hoje. A sua posição depois desse ataque será mais firme do que a posição que você tem agora. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, às vezes nós achamos que o nosso inimigo não está agindo e não conseguimos reconhecer os seus ataques e nos vemos lutando contra pessoas, lutando contra circunstâncias, lutando contra os nossos próprios sentimentos, contra a amargura, com vontade de achar um buraco e se enfiar, completamente perdidos, ó Deus. Mas hoje a Tua palavra nos mostrou claramente que o Senhor está acima dos ataques do inimigo, e que nós não estamos à nossa própria sorte. O Senhor nos deixou instrução específica sobre o que fazer. E nós queremos nos sujeitar com fé na Tua instrução. O Senhor que já venceu o inimigo na cruz, por favor, nos capacite para que nós venhamos a vencê-lo também. Nos ajuda a ter um espírito dócil, uma vontade doce e submissa ao Senhor. Que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, que o nosso ego
Que todo o nosso eu se aquiete agora diante daquele que reina sobre anjos e sobre demônios. Aquele que tem a autoridade e a última palavra, aquele que quando fala todos se calam, aquele que quando se levanta todos dobram o joelho, o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós queremos nos sujeitar ao Senhor e queremos ouvir a tua voz e colocar em prática. Nos ajuda, Deus, a tomar uma atitude diferente da que tenhamos tomado até aqui. Nos ajuda a assumir uma postura diferente em relação às situações que nós vamos encarar daqui a pouco quando voltarmos para a nossa casa. Eu peço a Deus que o Senhor venha erguer, fortalecer, renovar e restaurar aqueles irmãos e irmãs que já têm estado desgastados por conta dos ataques, especialmente porque não estão seguindo a tua instrução, ou pelo menos não estavam até agora. Deus dá para eles a ousadia de crer que o Senhor está certo, e a coragem de ficar em pé, de ficar firme na fé, confiando no Senhor. Que a tua graça venha sobre nós, a graça do teu Filho Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o poder do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.